Orando no Espírito Santo. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Paulo deu o seguinte testemunho: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Disse isso a uma igreja que ele estava repreendendo por estar utilizando incorretamente as manifestações espirituais. Vemos então que Paulo orava em línguas mais do que qualquer outra pessoa da igreja de Corinto, mas em tudo era motivado pelo amor de Deus. Por que devemos orar no Espírito Santo? Paulo ensinou o seguinte: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. E Judas também cita esse mesmo princípio. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 20. Portanto, o meio pelo qual nos edificamos espiritualmente é a oração que fazemos numa linguagem de natureza espiritual. Traduzindo para você, é a oração em línguas, inspirada pelo Espírito Santo. Quando oramos em línguas, inspirados pelo Espírito Santo, estamos nos edificando espiritualmente. Já descobri que minha linguagem de oração é uma grande bênção para mim. Se orar no Espírito Santo não fosse uma bênção para nós, Deus não nos teria dado esse precioso dom. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quando eu era recém-convertido, não via muita importância no dom de línguas para minha vida espiritual. Todavia, à medida que o tempo passa e prossigo na fé em Cristo, sinto a tremenda importância da prática de falar em línguas. Passo um bom período de minha hora de oração exercitando a linguagem espiritual. Como Paulo, oro no Espírito, mas oro também na mente. Orar no Espírito significa você estar orando em línguas estranhas, falando com Deus em mistérios. Orar na mente significa quando você ora no seu entendimento, quando você está falando as palavras que sente desejos de falar para Deus. Quando oro em público, prefiro, porém, expressar-me numa linguagem que todos compreendam. Contudo, nos momentos de oração particular, utilizo bastante a linguagem do Espírito. A Bíblia diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Como Paulo afirma que ninguém pode entender nossa linguagem de oração a não ser Deus, isso significa que nossa petição não pode sofrer oposição das forças espirituais do mal, como aconteceu com Daniel. Nesse tipo de oração, nosso espírito pode comunicar-se diretamente com o Pai pelo Espírito Santo sem sofrer a interferência de obstáculos. Há ocasiões em que sinto um enorme peso de oração, mas não sei exatamente o que pedir, e às vezes não tenho palavras para expressar o que sinto. Nesses momentos, faço uso da linguagem espiritual que Deus me concedeu, e assim consigo superar minha incapacidade natural de expor meus sentimentos ao Senhor. Pelo Espírito Santo, posso entrar diretamente na presença de meu Pai. O termo empregado no original grego para designar edificar é oikodomeve,
que significa colocar um tijolo sobre o outro, pois quando oramos no Espírito Santo, podemos sentir nossa fé sendo edificada, exatamente como na construção de um edifício. Sei que é muito importante que, durante as mensagens, eu edifique a fé e a esperança no coração de milhares de pessoas. E por isso passo bastante tempo orando no Espírito para elevar o nível de minha própria fé. Estou a par de que muitos de meus amigos de igrejas evangélicas não utilizam este importante dom espiritual. Isto não quer dizer, porém, que sejam crentes de segunda categoria. Aliás, acredito que o Espírito Santo hoje está aproximando os crentes mais uns dos outros, espiritualmente. Talvez nem todos concordem nesse ponto, talvez nem todos enxerguem a importância de se utilizar o dom de línguas na oração, mas não podemos negar seu emprego no Novo Testamento. E não seria honesto de minha parte escrever um livro sobre a oração sem falar de uma prática que tem se constituído num grande auxílio espiritual para mim. Todo crente passa por luta interna. O espírito está sempre em luta contra a carne, e quando nos fortalecemos espiritualmente, reunimos energias para superar a carne que está sempre tentando derrubar-nos. Recebi uma carta de um técnico de construção, um coreano que se encontra em Singapura. Nela se lamenta de sua fraqueza e fala de quantas vezes resolveu não fumar, não dizer palavrões e não praticar nenhum mal. Desde que se tornou crente, ele vem tentando muitas vezes se corrigir, mas sempre fracassa. O que ele deveria fazer para se fortalecer espiritualmente? Indaga. O que poderá servir para ajudar um crente assim? A resposta que lhe dei foi que buscasse receber uma linguagem espiritual. Assim que ele aprender a orar no Espírito Santo, o Espírito o ajudará a se fortalecer espiritualmente, de modo que será capaz de superar todas as tentações da carne. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. No texto acima citado, Paulo afirma que o Espírito Santo intercede por nós. E como orar no Espírito é fazer o uso do dom de línguas, a maneira de nos fortalecermos, de sermos assistidos em nossas enfermidades, é usar essa linguagem espiritual na oração. O Espírito Santo conhece nossas necessidades espirituais melhor do que nós. Mesmo assim, ele faz uso de nossa própria língua para interceder por nós. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Uma de nossas dirigentes de grupo teve uma experiência bastante incomum em oração e que comprova isso que estou dizendo. Certo dia, ela saiu de sua casa para ir à reunião do grupo e trancou a porta. Quando estava a alguns quarteirões de sua casa, sentiu um grande peso de oração, uma profunda inquietação. Caiu de joelhos ali e começou a orar. Daí a pouco, sentiu-se movida a fazer uso de sua linguagem espiritual, ou seja, de orar em línguas estranhas, em vez de orar na sua língua natural. Após alguns instantes, o peso começou a desfazer-se e ela compreendeu que sua oração fora ouvida e a resposta já estava sendo enviada. Durante o culto, ela pregou sobre poderosa unção do Espírito Santo. Após o culto, voltou para casa e, ali chegando, descobriu que sua casa fora arrombada. O ladrão, à procura de objetos de valor, espalhara roupas por todo o chão. Contudo, uma coisa estranha acontecera. O dinheiro e suas joias que não estavam escondidos não tinham sido tocados. De algum modo, o ladrão ficara cego para as coisas de valor que havia no apartamento. Acreditamos que, quando ela estava orando, o Espírito Santo, que via o problema, levou-a a orar em espírito. E enquanto o Espírito Santo intercedia por ela, o ladrão foi impedido de roubar qualquer coisa de valor.
Deus ouviu e atendeu a petição. Durante a Guerra do Vietnã, muitos dos jovens de nossa igreja foram lutar nas selvas daquele país ao lado de nossos aliados, os americanos. Os pais de muitos deles me procuravam e diziam: Pastor, não sabemos como orar nem o que pedir a Deus. Por favor, ajude-nos, pois não sabemos em que condições estão nossos filhos. E minha resposta para essas pessoas era: já que não sabemos como orar, porque não pedimos a Deus que utilize nossa linguagem espiritual? E então fazíamos a seguinte oração: Pai Celeste, pedimos-te que ores por nossos filhos por nosso intermédio, utilizando nossa linguagem espiritual. Supre as necessidades de nossos filhos. Ajuda-os nos problemas que enfrentam hoje. O Senhor sabe como eles estão. O Senhor sabe em que condições se encontram. Em seguida, todos passávamos a orar na linguagem espiritual. Carabachúria, Cantaramanaias. Glória a Deus, que Deus tremendo e soberano é o Senhor. E assim permanecíamos até que o peso se desfizesse. Havia ocasiões em que era necessário que os pais usassem essa forma de oração dias seguidos. E quero testemunhar para a glória e louvor de Deus que durante aquela guerra nenhum dos rapazes de nossa igreja morreu. Aleluia! Oh, glória a Deus, que Deus tremendo é o Senhor. Arabachúria canta maramanaias. As balas passavam voando, mas os filhos estavam protegidos pelo Espírito Santo. Xarabacantaraia. É por isso que não negligencio aquilo que Deus, em sua maravilhosa graça, me concedeu. Peço a você que ore a respeito desta importante questão. Peça que Deus lhe mostre como você pode se proteger, edificar e fortalecer-se no Espírito Santo de uma maneira inteiramente nova. E aqueles que já oram no Espírito, cuidem para que não apaguem o Espírito. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 ao 21. Se quisermos ser intercessores, temos que possuir o desejo de nos posicionarmos na brecha. Ser intercessor significa, literalmente, colocar-se como mediador. Temos de nos dispor a colocar-nos no meio entre o problema e Deus, o único que é capaz de solucionar tudo. Mas temos também que estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo, em oração, em momentos inesperados, em lugares inesperados. Temos de estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo para orar por dificuldades das quais não estamos conscientes. O problema pode estar ocorrendo em outra parte do mundo, mas o Espírito pode desejar que intercedamos a fim de que esse problema seja solucionado. Deus está procurando pessoas que se disponham a ser usadas por Ele e para sermos intercessores vitoriosos ou para orarmos por nossas vidas, nossas situações, para orarmos para ver a solução dos problemas. Temos de estar dispostos também a orar no Espírito Santo. Xarabacantaraia. Que Deus abençoe a sua vida, você que ouviu esta mensagem. Eu quero orar por você neste momento, porque eu sinto o desejo de orar por você no Espírito. Xarabacantaramanassuria cantaramanassuria cantaramanaraia. Ora manassuria cantaramanassuria canturu xarabacantaramanaya. Diricanta baramanacanduru xarabacantaramanaya. Taramanassuria canta baramanaias. Ora manassuria cantaramanaias. Diria barabashuria cantaramanarabatara. O xaramanacandaramanáias.
Glória a Deus, louvado seja Deus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida em o nome de Jesus. Se você crê, se você concorda, se você recebe esta oração na sua vida, digite amém. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.